Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 4 a 7. Estarei falando sobre a alegria, a oração e a paz que vem de Deus. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, Senhor, temos lido a Tua palavra mais uma vez. E te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, tome a primazia, esteja nos orientando nesse momento, esteja realmente trabalhando as nossas mentes, nos nossos corações, para que ao ser explanada a palavra, o Senhor possa estar tocando, Pai querido, para que possamos ser edificados. Tu conheces a nossa necessidade, nós necessitamos de Ti. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, amém. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, oferece um caminho para experimentar alegria, paz e confiança em meio às pressões da vida. Mesmo escrevendo num contexto de prisão, Paulo estava preso quando ele estava escrevendo essas cartas, e nós vemos aí que ele estava preso fisicamente, mas ele estava livre para servir ao Senhor, e estava livre também para pastorear o rebanho de Deus, através dos seus ensinos, que realmente foi a base para que aquelas igrejas pudessem crescer, e o Evangelho chegar até nós. Então, mesmo nesse contexto, Paulo orienta os crentes a uma atitude de fé profunda, que transforma o seu estado interior. E aqui ele destaca 3 aspectos importantes da vida cristã: a alegria no Senhor, a oração como o antídoto para a ansiedade, e a paz de Deus que guarda o nosso ser. O versículo 4 fala da alegria constante no Senhor. Diz o seguinte, versículo 4: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. A alegria cristã, ela não depende das circunstâncias externas, mas está ancorada no caráter imutável de Deus e no que Cristo fez por nós. Então ele está dando ênfase: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então Paulo, ele repete essa ordem para regozijar, enfatizando que a alegria não é opção, mas um mandamento decorrente de nossa identidade em Cristo. Nós temos que entender a nossa identidade. Somos filhos e filhas de Deus, e a nossa alegria não depende das circunstâncias, não depende do que está acontecendo ao nosso redor, mas depende do nosso relacionamento com Deus. Mesmo em meio às tribulações, nós podemos nos alegrar, porque é o Senhor que nos alegra. É o Senhor que nos dá alegria. É a força do Senhor que nos traz alegria ao nosso coração e que nos conduz sempre ao triunfo, sempre à vitória. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, em meio às tribulações, aos desafios, às lutas, nós podemos confiar no Senhor e nos regozijar, porque nós sabemos que Ele está trabalhando, que não vem provação, que não vem tentação além da nossa força. Com a tentação vem também o escape, e Deus, Ele está trabalhando o nosso caráter, Deus está trabalhando as nossas vidas, de acordo com o que nós estamos vivenciando. Então nós temos que aprender a nos regozijar. Nós não podemos ficar carrancudos, cabisbaixos, tristes, chateados. É bem verdade que algumas vezes acontecem algumas coisas que nós ficamos para baixo, nos chateamos, às vezes até ficamos entristecidos com outras pessoas, mas a ordem de Paulo é que nós devemos nos alegrar e nos regozijar no Senhor. Quando alguém critica você, glorifique o nome do Senhor. Quando alguém elogia você, glorifique o nome do Senhor. Quando está tudo bem, glorifique o nome do Senhor. Mas quando não está nada bem, glorifique também o nome do Senhor. O nosso maior exemplo é Jó. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele aprendeu a louvar a Deus quando tudo estava bem, mas quando veio a adversidade, quando vieram os problemas, ele perdeu toda a sua riqueza, perdeu
todos os seus filhos, perdeu a sua saúde, mas não perdeu a sua fé no seu Deus. E nós temos que aprender com ele. E ele disse: eu sei que o meu Deus, que Deus estava com ele, e que Deus no final iria restituir a alegria dele, que Deus iria realmente dar sucesso para ele. E Paulo também disse que o estar contente, estar alegre, feliz, não é por causa das situações, mas é porque ele sabia em quem ele tinha crido. Ele disse: eu sei em quem tenho crido, que é poderoso. O nosso Deus é poderoso. Então nós temos que nos regozijar no Senhor. Nós temos que aprender, a nossa vida tem que ser uma vida de gratidão. Nós não podemos de fato e de forma alguma viver no negativismo. Nós temos que olhar para Cristo, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então as tribulações servem para nós como um peso de glória. Somos atribulados, somos tentados, somos provados, mas nós temos a certeza, a garantia de que a vitória é nossa, porque Deus, Ele está conosco. Os versículos 11 a 13, Paulo diz: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós conhecemos muito bem a última parte desse versículo. Nós citamos eles muitas vezes, mas na verdade o que Paulo está dizendo aqui é que ele pode passar por tribulação, ele pode passar por tristeza, por angústia, mas ele vai se regozijar no Senhor e ele tem certeza da vitória. Então esse tudo posso não é que muitas vezes nós ouvimos algumas pregações, alguns ensinos de uma forma equivocada. Ele pode viver bem, mas pode viver mal, não tem problema nenhum. Ele está contente em toda e qualquer situação. Por quê? Aí o capítulo 1, versículo 21 vai responder: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas dela se passaram e eis que tudo se fez novo. Em Cristo Jesus nós fomos resgatados à imagem e à semelhança de Deus. Sem Deus, o homem nesse mundo está totalmente perdido. Ele realmente não tem paz. Mesmo a paz que o mundo oferece não é a paz que o Senhor oferece. E Paulo vai falar também mais para frente sobre essa questão da paz. E ele realmente tem motivo para estar cabisbaixo, triste, magoado, chateado, porque ele não conhece o Deus que nós conhecemos. E nós temos que anunciar o Evangelho, porque só tem uma maneira da pessoa desfrutar da verdadeira paz, é conhecendo Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor. Então nós temos que aprender a viver contentes em toda e qualquer situação. Nós temos que receber as coisas boas de Deus, mas temos que receber também a repreensão, porque Deus repreende todos a quem Ele ama. Temos que receber também as tribulações, as tentações, com alegria. Tiago diz isso. Quando estivermos passando por várias tribulações, nós temos que nos regozijar, porque Deus Ele está trabalhando a nosso favor. Deus está nos moldando. A semelhança do ouro, que para ser purificado, ele tem que passar pelo fogo, numa alta temperatura. Uma maior temperatura de todas para derreter os outros elementos. O ouro precisa de muito calor, muita provação. E assim nós também somos provados. Mas bem-aventurados quando somos provados e aprovados pelo Senhor. Por isso, busque a alegria na comunhão com Cristo e não nas situações passageiras. Mesmo em tempos difíceis, lembre-se da esperança e da salvação que temos no Senhor. O segredo de nós vivermos a vida abundante, uma vida plena, é nós estarmos com nossos olhos fitos lá no céu. É saber a nossa identidade, é saber em quem nós temos crido e saber também que nós estamos caminhando para a Canaã celestial, que é o nosso destino final. Então quando você olha para o futuro, você se anima a continuar vivendo nesse mundo, em meio às tribulações, em meio às dificuldades, em meio aos desafios.
Então é importante a esperança da salvação, a esperança da glorificação. Essa precisa estar presente. Nós temos que estar confiando sempre no Senhor. Em segundo lugar, no versículo 5, ele vai falar sobre moderação e testemunho. Ele diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. A palavra moderação aqui pode ser entendida como brandura, gentileza, equilíbrio. O cristão ele deve ser marcado por uma atitude de calma, confiança e não de desespero. Quando vem uma catástrofe, as pessoas que não conhecem Deus imediatamente desesperam, gritam, ficam apavoradas, desesperadas. Mas aquele que tem Cristo, ele pode e deve continuar firme, porque ele sabe que o que está acontecendo para a glória de Deus. Mesmo que seja uma situação de risco, onde todos correm o risco de morte, o que é que a palavra de Deus nos diz? Que a morte para nós é lucro. Nós não temos que temer o inimigo de nossas almas, nós não temos que temer a morte, porque na verdade a morte é uma etapa que nós temos que passar por ela para estar eternamente com o Senhor. E Paulo diz que é incomparavelmente melhor nós morrermos e estarmos com Cristo. Então nós precisamos demonstrar realmente que nós somos filhos de Deus através de nossas atitudes. Quando tudo vai mal, quando todos reclamam, você continua firme na sua posição, sabendo que Deus, Ele está no controle de tudo. Essa postura é um testemunho para os que nos cercam. Quando as pessoas desesperadas veem você de calmo, tranquilo, elas ficam pensando: mas como? Diante de tantos problemas, como que ele consegue ter paz? Então serve de testemunho, mostrando que a sua expectativa está na vinda do Senhor e que você confia na soberania de Deus. Quando nós agimos dessa forma, nós vamos mostrar para o mundo que de fato nós cremos num Deus vivo e verdadeiro, que nos sustenta, que nos guarda, que nos protege, que está conosco e estará todos os dias até a consumação do século. Então essa palavra moderação que era muito importante, nós temos que entender de fato que nós temos que ser brandos, gentis e ter equilíbrio. Nós temos que mostrar para o mundo, através das nossas obras, que nós somos de fato filhos e filhas de Deus. Jesus disse isso, que quando as pessoas olharem para nós e verem as nossas boas obras, elas irão glorificar o nome de nosso Deus que está no céu. Então é importante você cuidar do seu testemunho. Se você realmente nasceu de novo, você precisa a cada dia mortificar a sua carne. Jesus disse: se alguém quiser vir a mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, não fazer a minha vontade, mas fazer a vontade de Deus. Não agir segundo o meu próprio entendimento, segundo o que eu quero, o que eu desejo, mas é saber qual é a vontade de Deus. É procurar viver em conformidade com a vontade de Deus. E aí nós precisamos crucificar o velho homem a cada dia. Nós estamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. Em Cristo Jesus nós ressuscitamos, somos novas criaturas, mas o velho homem está sempre presente, sempre tentando nos puxar para trás, sempre tentando fazer com que nós venhamos a desviar desse caminho maravilhoso. Então é importante a cada dia. Jesus disse diz na sua palavra, que basta a cada dia o seu mal. Nós não podemos ficar preocupados com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence ao Senhor. Mas nós temos que viver o dia de hoje intensamente, fazendo tudo para a glória de Deus e com o nosso olhar voltado para a salvação eterna que teremos com o Senhor. Se nós vivermos dessa forma, com certeza nós vamos estar colocando em prática os princípios da palavra de Deus. Ser gentis. Nós precisamos realmente agir como verdadeiros filhos de Deus. Nós temos que imaginar como Jesus agiria em nosso lugar. Então nós temos que também estar treinando. Nós temos que estar nos corrigindo. E é a função da igreja estar corrigindo uns aos outros. Quando alguém recebe a Jesus Cristo, ele começa uma nova caminhada. Agora essa caminhada tem que ser uma caminhada de aperfeiçoamento. A cada dia você tem que ser mais e mais parecido com Cristo.
E como que isso vai acontecer? É através do discipulado, é através do caminhar com os outros irmãos. E nós temos que ter essa responsabilidade de exortar os nossos irmãos, de servir de suporte para que eles possam crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós também precisamos estar olhando exemplos, pessoas que já estão à nossa frente, que já passaram por situações que nós estamos passando, e procurar imitar essas pessoas. Hebreus, na galeria dos heróis da fé, deixa registrado ali os feitos de alguns homens, e nos exorta a nós olharmos para eles e imitar a fé deles. Então nós temos que buscar cada dia mais o crescimento, ser mais e mais parecido com Cristo, ser mais e mais um instrumento nas mãos de Deus. Nós não podemos ficar no primeiro patamar da fé, mas nós temos que desenvolver a nossa salvação com temor e com tremor. Nós temos que buscar a santificação da nossa vida, mortificar o velho homem. Nós não podemos mais agir como nós agimos no passado, porque nós somos agora filhos e filhas de Deus, e temos que mostrar isso através das nossas atitudes. Em um mundo marcado pela pressa e irritabilidade, o cristão deve refletir equilíbrio e serenidade, lembrando que o Senhor está próximo, tanto em sua presença diária, como também em sua vinda futura. O Senhor está próximo, Ele está com você, Ele está ao seu lado, Ele está no seu coração. Então quando você lembrar disso, que Jesus está do seu lado, você com certeza vai deixar de fazer muitas coisas que não deve fazer, e fará muitas outras que deve fazer e não está fazendo. Então você tem que ter esse senso de proximidade do Senhor. Ele está ao seu lado, Ele caminha com você, e também a vinda dEle está próxima, e nós não podemos ser pegos de surpresa. Nós temos que estar preparados, porque Ele virá para buscar o seu povo, não abrir e fechar de olhos, não dará tempo de nada. Então nós temos que estar preparados. E em terceiro lugar, no versículo 6, nós vemos o caminho da oração em vez da ansiedade. Versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Ansiedade. Jesus, Ele falou sobre essa questão de ansiedade. Mateus fala da solicitude pela vida, a preocupação com o dia de amanhã, o que vamos comer, o que vamos beber, como vamos vestir. E aí Jesus deixou bem claro que Ele cuida dos animais, dos aves, das plantas, e muito mais Ele cuidará de nós. E aí a ordem que Ele dá é: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando você se preocupa com algo, você não vai conseguir resolver aquele problema. Não adianta você estar preocupado. Se você tem uma situação para resolver, não adianta você perder noites, sonos, ficar remoendo, pensando em como fazer, o que fazer para resolver esse problema. Você precisa colocar aos pés do Senhor. Talvez você está passando por isso porque você tomou decisões erradas. E nós sabemos que as nossas atitudes, o que nós vivemos hoje, foi o que nós plantamos no passado. Mas mesmo que você tomou uma atitude errada, e agora você está pagando o preço, você tem que reconhecer o seu erro, e buscar a graça e a misericórdia do Senhor, e buscar a ação de Deus. Porque se Deus não fizer, você não vai poder fazer. E não adianta, então aprenda isso. Troque a preocupação pela oração. Quantas noites, acontece comigo, já aconteceu várias vezes, às vezes perder o sono, pensando em algumas situações. O que nós temos que fazer? Aproveitar aquele momento para estar na presença do Senhor, conversando com o Senhor, orando, e aí com certeza Ele vai nos dar a direção para que nós possamos ter a resolução dos nossos problemas. Então Paulo está aqui apresentando a oração como a resposta à ansiedade, à preocupação. Hoje o que nós mais ouvimos falar de crise de ansiedade, as pessoas preocupadas com tudo, e nós temos que aprender a confiar mais no Senhor. Ao invés de permitir que as preocupações dominem o coração, nós devemos levá-las diante de Deus. Não importa qual situação que você está passando, mas apresente ao Senhor, que Ele é poderoso
para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, tudo quanto nós pensamos. E em tudo, essa palavra em tudo significa que não há área de nossa vida que Deus não queira ouvir. É em tudo. Não é em pequenas coisas somente, ou em grandes coisas somente, que às vezes nós achamos que as pequenas coisas nós podemos resolver, e às vezes estamos equivocados. Nós temos que aprender a deixar tudo na presença do Senhor. As petições e súplicas e ações de graças criam um ambiente de intimidade com o Senhor. Você está na presença do Senhor, você está conversando com Ele, você está expondo a sua necessidade, e Ele quer te ouvir. Ele sabe, mas Ele quer te ouvir. Ele conhece seu coração. Ele sabe que você vai falar mesmo antes de você pronunciar, mas Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir você falando com Ele, você contando para Ele onde é que está a sua dor, mas acima de tudo, você estar louvando ao nosso Deus maravilhoso. Então o que nós devemos fazer ao enfrentar problemas? Ao invés de ficar remoendo preocupações, apresente-as a Deus com fé e gratidão, crendo que Ele cuida de cada detalhe. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Não adianta murmurar, não adianta reclamar, não adianta xingar. Infelizmente tem algumas pessoas que têm esse costume. Quando nada dá certo, começa a praguejar, começa a falar palavrões, e as coisas vão complicando cada vez mais. Então você precisa confiar mais no Senhor, você precisa colocar a sua vida na presença do Senhor, e saber que Ele está com você, e saber que Ele garante a vitória. E em quarto lugar, versículo 7, fala da paz de Deus que guarda o coração. Versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha, Paulo faz questão de dizer isso, a paz de Deus excede todo entendimento, porque o homem que não conhece Deus não consegue entender, quando tudo está indo de mal a pior para você, mas você está lá firme, confiando no Senhor, cantando um hino, glorificando o nome do Senhor. Ele não consegue entender, ele não consegue entender, excede todo entendimento. O homem comum não consegue entender como que nós podemos louvar a Deus pelas adversidades, pelos problemas, pelas dificuldades. Não é agradecer a Deus pelo ocorrido, mas é agradecer a Deus porque Deus está no controle de tudo. Você bateu o carro, não agradeça a Deus por ter batido o carro, mas agradeça porque Deus, Ele está no controle de tudo, e Ele com certeza vai dar a vitória. Então nós temos que aprender a dar graças a Deus. É isso, é reconhecer que Deus está no controle de tudo, que nada acontece sem a permissão dEle, e em tudo Ele tem um propósito, até mesmo nas adversidades. A paz de Deus não é simplesmente a ausência de problemas, mas uma serenidade profunda que transcende a lógica humana. Problemas nós vamos ter. Jesus disse: no mundo tereis aflições, no mundo tereis problemas. E quantos problemas nós temos? Quantos problemas você teve para chegar aqui hoje à noite? Quantas dificuldades você teve que enfrentar durante a semana, durante o seu dia a dia? Mas você pode ter certeza que Deus está com você, e você tem que só perseverar. O segredo é esse. O segredo do sucesso é a perseverança, e até para a salvação. Jesus nos diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então é importante você, mesmo em meio às tribulações, você estar crendo que Deus, Ele está te guardando, que está te protegendo, e que Ele traz paz ao seu coração. Essa paz guarda o coração e a mente, protegendo-nos contra a inquietação, o temor e as dúvidas. Quanto mais você se apega a Deus, quanto mais você apresenta para Deus as suas necessidades, seus problemas, mais você vai se tranquilizando, mais você vai permitindo que Deus trabalhe na sua vida. E aí você vai ver que aquele problema que você achou que era tão grande, ele vai se resolver de uma forma tão serena, porque Deus, Ele está no controle de tudo. Então nós temos que aprender a confiar mais em Deus, trocar a ansiedade, a preocupação pela oração.
Não importa o que você está passando, não importa qual a situação, mas ore. Tem até um ditado que diz: ora que melhora. E é verdade. Quando nós oramos, Deus, Ele intervém. Quando nós oramos, Deus, Ele age. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse: quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Ou seja, para você experimentar a paz de Deus, você precisa tomar algumas decisões, e você precisa agir em conformidade com a palavra de Deus. Primeiro, aperfeiçoai-vos, ou seja, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Salvador Jesus Cristo. E não somente nisso, mas nós temos que estar em constante aperfeiçoamento, quer seja na área profissional, quer seja na área intelectual, quer seja na área espiritual. Nós precisamos de aperfeiçoamento. Nós, pastores, nós temos a cada 2 anos a educação continuada de ministro, que é justamente para nos aperfeiçoar, para nos dar um novo ânimo, para nos ajudar, para que nós possamos continuar firmes, carregando a nossa cruz. Consolai-vos, ou seja, o princípio de uns aos outros. Nós somos rápidos para criticar, nós somos rápidos para reclamar, mas a exortação é: consolai-vos, sede do mesmo parecer, maior que nos une do que o que nos separa. Temos divergências, mas temos que chegar num comum acordo, e a partir dali temos que trabalhar juntos. Viver em paz, viver em paz. Em outro texto Paulo diz: se depender de vós, tende paz com todos. Então você precisa agir também para que haja paz. Tem um ditado que diz que quando não quer, 2 não brigam. Então nós precisamos aprender muito mais com a palavra de Deus, que ela diz que realmente nós podemos vencer toda e qualquer situação. Então, se nós estivermos buscando aperfeiçoamento, estivermos consolando uns aos outros, se tivermos o mesmo parecer, vivendo em paz, aí o Deus de amor e de paz, Ele estará conosco. E lá no Antigo Testamento, através de Jeremias, Deus nos diz: procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. É muito fácil nós criticarmos o governo, criticarmos as situações que acontecem ao nosso redor, mas a palavra de Deus diz que nós temos que orar. Nós temos que apresentar diante do Senhor todas essas situações que estão acontecendo, porque se o nosso país estiver em paz, nós vamos estar em paz também. Mas se estiver em guerra, todos nós vamos estar sofrendo as consequências. Então é importante orar. Tem outro texto que diz: orai pela paz em Jerusalém. Então nós temos também que buscar a direção de Deus e buscar a orientação de Deus, porque Jesus, Ele é o príncipe da paz. E o que é que Ele disse? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o seu coração, nem se atemorize. Olha que palavra tremenda. Já caminhando para o final da sua vida terrena, do seu ministério, Jesus disse que estava indo. É lá em João 14, que Ele disse que estará indo. Lá no céu tem lugares preparados para nós. Ele irá, mas voltar para nos buscar. Ele disse: olha, eu vou, mas eu vos deixo a paz. E Ele faz questão de dizer que a paz que Ele deixa, a paz que eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Porque a paz do mundo, para que um país seja em paz, tem que se armar para a guerra. Porque quanto maior o poder bélico, mais certeza da paz, porque o seu vizinho não vai querer enfrentá-lo, porque sabe que será derrotado. Só que a paz de Jesus é totalmente diferente. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize, não andeis ansiosos, não fiqueis preocupados, não fiqueis temerosos. O que o Salmo 91 diz? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra.
O Espírito Santo está com você. Você precisa ter mais intimidade com o Espírito Santo, conversar mais com Ele, porque Ele é uma pessoa, e Ele responde, Ele fala com a gente. Nós temos que aprender a ouvir a voz do Espírito, e então nós vamos ter paz, e essa paz vai transbordar e chegar até outras pessoas. Então nós somos exortados a confiar plenamente no Senhor, recebendo a paz que não se explica por argumentos racionais. O homem comum, o homem natural não consegue entender essa paz que nós temos. E essa paz, ela surge do relacionamento íntimo com o Senhor. Quanto mais você se colocar na presença de Deus, quanto mais você buscar a direção do Senhor, mais paz você vai ter. E aí nós temos o nosso mediador, que é Cristo, para que você tenha esse relacionamento íntimo com o Senhor. Concluindo, Filipenses 4:4-7, o texto que nós trabalhamos hoje, nos ensina que nós podemos viver com alegria, expressar nossa fé através de moderação, substituir a ansiedade pela oração e experimentar a paz que vem de Deus. Isso é possível. Tudo é possível ao que crê. Então nosso desafio é, em meio às pressões e incertezas da vida, nós devemos decidir alegrar-nos no Senhor, entregar as nossas inquietações em oração e descansar na paz que Ele nos concede. E aí, então, com certeza, nós vamos viver a vida plena e abundante que Jesus tem para nós. Jesus disse que o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Ele veio para dar vida e vida em abundância. Então experimente, tenha intimidade com o Senhor, confie mais no Senhor, e você vai experimentar essa abundância na sua vida. Que o Senhor nos ajude a viver a alegria do reino de Deus e manter uma atitude de equilíbrio diante dos homens, e entregar as nossas ansiedades e desfrutar da paz perfeita. Vamos orar nesse momento? Curve a sua cabeça, mesmo sentado, e coloque a sua vida diante do Senhor. Confie no Senhor. A alegria, a oração e a paz vem de Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por esse momento, por essa noite, ó Deus, por essa palavra que o Senhor traz aos nossos corações, ó Pai. Nós podemos ser alegres mesmo em meio às tribulações, ó Pai. Nós podemos ter paz quando o mundo está em guerra, Senhor. E o segredo é a oração. Pai, nos ajude, Senhor, a confiarmos mais no Senhor. Nos ajude, Pai querido, a vivermos para Ti, Senhor. Nos ajude, Pai amado, a olharmos, ó Deus, as coisas do ponto de vista do Senhor, Pai querido. Que possamos ser mais e mais parecidos contigo, ó Pai. Que possamos, ó Deus, viver intensamente esse evangelho genuíno e autêntico. Nos ajuda, Senhor. Nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém.